senso comum. Mas não é disso que vamos falar agora. Vamos falar da Meghan. Lembra dela? Simulation. Ela quase não aparece nas notícias porque gosta de sua vida privada. Mas a duquesa de Sussex voltou aos holofotes depois de dar uma entrevista a uma revista de negócios do Zikaio. Sobre o que afinal estavam falando? Alguém me disse que lançaram apenas 10 potes. Então claro que esgotou tudo. Acho que ela vendeu para as amigas. Ou talvez nem isso. Acho que todo mundo presumiu que ela mandou. Esse pote de não geleia, porque oficialmente só pode ser chamado de pasta de fruta, já que não tem fruta suficiente. O que acontece quando você mistura títulos reais, geleias caríssimas e um estilo de vida de 20 milhões de dólares por ano? Um conto de fadas financeiro que saiu dos trilhos. O empreendimento de Meghan Markle de vender geleia promete charme artesanal, mas por trás dos filtros do Instagram há um império de luxo queimando dinheiro mais rápido do que consegue vender um pote. E com o príncipe Harry bancando tudo, as rachaduras começam a aparecer. Uma nova marca, como sempre. Ela já deu a entender que talvez nunca reponha o estoque porque o primeiro lote esgotou em 45 minutos. Agora, na interseção cintilante entre celebridade, realeza e branding de estilo de vida, está a American Riviera Orchard, o salto reluzente de Meghan para o mundo da domesticidade de luxo. Imagine isso. Vídeos em tons de rosa no Instagram, frutas colhidas à mão, logos caligráficos, chás artesanais em cestas forradas de linho e geleias em pequenos lotes que evocam uma tarde embebida em lavanda em Montecito. É uma marca de lifestyle vestida de conto de fadas. Martha Stewart com uma tiara e uma obsessão por perfeição cuidadosamente curada. A visão de engarrafar nostalgia, exclusividade e santidade estética e vender isso para as massas aspiracionais. Mais bonito do que imaginei. E você não pode pedir aqui em Londres. Então, tivemos que encomendar por meio de um amigo meu que mora em Los Angeles. Eles receberam o produto. E depois, a proposta da Meghan não é só geleia. É um sentimento, uma existência filtrada, coroada de flores e banhada de sol, onde tudo cheira a sucesso e dinheiro velho, mesmo que seja só conserva superfaturada. Mas é aqui que a fantasia azeda. Vamos falar de números. Cada pote custa cerca de 14 dólares americanos, e especialistas da indústria estimam que ela lucre uns 6 dólares americanos por unidade, depois de considerar os ingredientes, vidros especiais, impressão de rótulos, fita de luxo, embalagem para influenciadores e frete, que provavelmente inclui cartões de agradecimento em relevo. Parece viável, até você lembrar que Meghan e Harry supostamente gastam quase 20 milhões de dólares por ano para manter seu estilo de vida de celebridades com pedigree real. Isso deve custar umas 300 libras, então é bom que seja excelente. Estou acompanhado para essa degustação. O que isso significa na matemática da geleia? Para arrecadar 15 milhões de dólares só com venda de geleia, ela teria que vender 2,5 milhões de potes por ano. Isso não é ambição, é ilusão. Especialmente porque ela não está vendendo para grandes varejistas como Target ou Whole Foods. Não são itens de despensa. São colecionáveis, talvez até brindes, embalados em papel amassado e enviados para um círculo seleto de celebridades fãs da Meghan. E não esqueça, geleia vence, chá fica velho, mistura de cookie em pelota. Não é produto digital, é físico, exige refrigeração, armazenamento e uma logística de envio que faria até a Amazon suar. Enquanto isso, o soft launch, seja lá como foi um desastre. Um dos desastres foi a embalagem, que ela passou dias fazendo da forma certa, na cor certa. E não passou de 1.000 unidades, a maioria presenteada a influenciadores, amigos e alguns jornalistas escolhidos a dedo. Não foi um lançamento de produto, foi mais uma feirinha chique para bilionários. Embrulhado à mão com delírio real. Tudo parece mais um hobby caríssimo
do que um negócio viável. Um gesto romântico à luz de velas para lembrar o público de que Meghan não é só uma duquesa ou ex-atriz. Ela é uma autoridade em estilo de vida, uma marca, uma visão. Esse cilindro, se você está assistindo, está aí. Isso é uma pasta de framboesa. Acho que custa uns $14. Mas visões exigem volume. E vender geleia com pretensões palacianas e estrutura de feira orgânica não vai bancar uma mansão de $14 milhões em Montecito, segurança privada de alto nível, escolas particulares, stylists, assessores de imprensa e o custo de se manter relevante globalmente. Até a Goop começou com um simples newsletter e só virou império anos depois de muito branding e expansão. Então, embora o sonho da American Riviera Orchard seja encantador em teoria, na prática é um símbolo açucarado de um problema maior. Tentar bancar um estilo de vida de realeza com geleias e vibes de Pinterest. É como tentar abastecer uma Rolls Royce com rosé. E enquanto os potes acumulam poeira nas prateleiras de amigas famosas e colecionadores curiosos, uma coisa é certa: nem toda a lavanda ou raspas de limão do mundo podem conservar uma marca construída mais sobre imagem do que sobre estrutura. Um gasto absurdo. Tudo foi um desastre. Eles passaram um ano planejando isso, e nós esperando. Atrás dos portões dourados de Montecito, além das sebes aparadas e das entradas ladeadas por lavanda, encontra-se um sonho de 1.850 metros quadrados. Mas para Harry e Meghan, esse sonho tem um preço tão assustador que faria até a velha aristocracia estremecer. Sua propriedade nas colinas da Califórnia não apenas grita luxo, ela sangra dinheiro. A hipoteca, dizem, gira em torno de $100 mil por mês. Acrescente os inevitáveis impostos sobre uma casa desse porte, e você tem mais $1,6 milhões ao ano só para existir ali. Mas casas assim não funcionam sozinhas. O mel custa $28, o chá mais ou menos o mesmo. Não estão distribuindo brindes. Então, momento mágico, vou abrir agora. E a casa dos Sussex está longe de ser minimalista. Segurança é um espetáculo 24 horas, um balé de alto risco entre discrição e vigilância. Com 4 seguranças em turnos de 12 horas a $1.000 cada, o custo anual da proteção pessoal ultrapassa $3 milhões. Privacidade, ao que parece, não tem preço. Até as faturas chegarem. E tem a equipe. Não qualquer ajuda, mas a ajuda. Um chefe particular estilo Los Angeles que compra cítricos de Pomares Boutique em Ojai, porque limão de supermercado não serve. 2 babás em tempo integral, selecionadas e treinadas no método Montessori, com currículos que provavelmente incluem filhos de celebridades e realeza europeia. Uma governanta que já trabalhou num hotel 5 estrelas, especialista em afofar almofadas com precisão cirúrgica, e jardineiros responsáveis por manter um labirinto de orquídeas sazonal. Sim, sazonal. É desmontado e reconstruído várias vezes por ano, conforme o humor de Meghan. No total, os salários desse Dream Team doméstico somam cerca de $250 mil por mês, ou $3 milhões por ano. Na matemática da Meghan, isso equivale à venda de 500.000 de potes de geleia só para pagar a equipe. E isso sem contar os luxos que não aparecem no contra-cheque. Instrutores de yoga personalizados, trazidos de Bali para sessões ao nascer do sol sob eucaliptos. Lavanda colhida à mão, importada para um spa doméstico que rivaliza com qualquer retiro de bem-estar em Big Sur. Uma decoração que muda a cada estação. Folhas outonais em outubro, peles com neve em dezembro, tulipas em tons pastel na Páscoa, tudo cuidadosamente estilizado como um devaneio cinematográfico de Nancy Meyers. Cada canto da casa é um cenário de Instagram, uma visão, uma fuga com sotaque real. E ainda assim, tudo soa vazio. Dizem que é rala, dá pra ver que se move dentro do pote. Certo. Porque aqui está o ponto. Este é o estilo de vida de um casal que declarou querer sair. Sair dos holofotes, sair do sistema,
sair do aquário da monarquia. Viraram as costas para os deveres, os títulos e os contribuintes. Mas em vez de buscar simplicidade, construíram um palácio de contradições, onde a autenticidade cuidadosamente criada é comprada e paga. E sua manutenção é financiada com geleias, parcerias no Instagram e sonhos de dominação de marca. American Riviera Orchard não é apenas um negócio, é um salva-vidas, um projeto polido e filtrado tentando sustentar o insustentável. Um império construído não sobre legado ou dever, mas sobre hashtags, produtos e uma estética tirada direto de um painel do Pinterest. Para Meghan e Harry, o estilo de vida em Montecito não é só caro, é uma miragem, uma ilusão bonita e intoxicante que exige uma fortuna só para manter a fachada. Um gostinho de privilégio, ganância, absurdo e ilusão. Em algum ponto entre a saída da monarquia e o rebranding, como gurus globais do lifestyle, Meghan e Harry trocaram o Palácio de Buckingham por branding sob medida. E agora, no coração de Montecito, comandam algo que se parece menos com um lar e mais com um império, construído sobre estética, aspiração e conteúdo feito para agradar o algoritmo. Mas embora as imagens estejam perfeitamente filtradas, a realidade está longe de ser fácil. Por trás da iluminação suave e do charme cuidadosamente curado da American Riviera Orchard, há uma grande contradição que eles simplesmente não conseguem disfarçar. A obsessão de Meghan com a elegância meticulosamente planejada invade cada canto de suas vidas. Fundadora de negócio. É basicamente um artesanato gourmet. Mas ela teve, quero dizer, a maioria das marcas sonharia com esse nível de visibilidade, porque não se trata apenas de geleia. É uma narrativa. Cada post, cada comunicado à imprensa, cada lançamento de produto serve para reforçar a história da abundância orgânica e da domesticidade estilizada. É o tipo de imagem que parece ter saído direto de um filme da Nancy Meyers, só que com a urgência desesperada de quem precisa que você acredite que tudo é real. Como se sustenta uma marca que vive e morre pela ilusão da perfeição sem esforço? Aparentemente com murais de inspiração, mantras e uma montanha de gastos. Instrutores de yoga não participam por Zoom, são trazidos de avião. A lavanda do spa doméstico não vem da feirinha da esquina, é importada. E com aquele biscoitinho e aquela quantidade miserável, é melhor ter um pouco de sal. A casa é uma verdadeira porta giratória de decorações sazonais, stylists, especialistas em bem-estar, fotógrafos e equipes de RP. Cada cômodo deve estar pronto para um editorial, cada brunch digno do Instagram, cada look um grito silencioso de luxo, sem nunca admitir que foi tudo meticulosamente montado. E então vem a geleia, o centro simbólico de toda essa fantasia estética. A mesma geleia que deveria conectar a realeza à realidade. A mesma que Meghan embrulha com bilhetes manuscritos e entrega às amigas como se fosse um elixir secreto. O problema? Isso não é um modelo de negócio. É um acessório de marca. Um símbolo doce e pegajoso de uma ilusão muito maior. A ideia de que esse império pode prosperar só com vibes. Ela não entende nada de negócios. Ninguém quis se tornar CEO do que ela estava criando. Então ela assumiu porque é incrivelmente esperta e acha que sempre sabe o que é melhor. E embora os Sussex não recebam mais salário da realeza, ainda vivem um estilo de vida que custa como se recebessem. Escolas particulares, segurança, funcionários, consultores de imagem, agências de marketing e tudo do bom e do melhor. Os custos somam rápido. A ironia cruel? Eles saíram da monarquia dizendo que queriam liberdade, mas agora estão presos a uma nova coroa. Seu conteúdo precisa ser vendido, suas escolhas monetizadas e sua autenticidade empacotada e vendida a $14 o pote. Digo mais, a embalagem é bonita, ela é obcecada por isso. Fez questão de transformar isso em um espetáculo. Entre brilhos, emojis e alegria filtrada,
Meghan Markle correu para o Instagram para declarar com orgulho, esgotado, uma celebração digna de uma rainha, ou de uma duquesa transformada em guru do lifestyle, com reposts sorridentes de influenciadores, fotos cuidadosamente espontâneas das crianças ao lado de pilhas de potes, e uma onda de reportagens elogiosas como se American Riviera Orchard fosse a maior febre desde o lemon curd. Mas por trás das fotos impecáveis e dos filtros perfeitamente aplicados, há uma verdade bem menos glamurosa. Segundo fontes, aquele esgotamento total rendeu menos de 1.000 potes. Sim, 1.000. Em termos de varejo, isso não é sucesso. É um soft launch. Um sussurro no mundo dos negócios. Tão pequeno que nem o Costco se daria ao trabalho. Até vendedores do Etsy ririam desses números. Um vizinho em Montecito resumiu bem. Ela está fazendo um bazar chique para bancar um estilo de vida Fortune 500. E ele não está errado. Foi isso que aconteceu. Aliás, esta aqui é a mistura de biscoito amanteigado. O time da Meghan pode tentar vender isso como uma edição limitada exclusiva e com convite. Mas vamos falar sério. É uma produção em pequena escala disfarçada com marca de luxo. Agora imagine por um instante que a demanda exploda, que o mundo não consiga viver sem a geleia da Meghan. Ainda assim, há um enorme obstáculo escondido na despensa: as leis de alimentos artesanais da Califórnia. Essas regras foram feitas para hobbyistas, não para impérios de celebridades. Elas limitam o quanto um negócio caseiro pode faturar por ano e restringem drasticamente a produção em massa. Em outras palavras, Meghan não pode escalar esse negócio legalmente a partir de sua cozinha em Montecito sem mudanças profundas. E escalar significa só uma coisa: industrializar. Mas crescer tem um preço alto. Primeiro, aquela margem de $6 por pote começa a evaporar diante dos custos da produção em massa. Fábricas exigem contratos. Supermercados cobram taxas para colocar o produto na prateleira. Sim, você paga para estar ali. E mais, redes como Whole Foods ou Erewhon não vão estocar geleias boutique com brasão real só pela graça. Exigem preço competitivo. Um comprador teria confirmado que, para que a geleia da Meghan tivesse algum potencial real no mercado, ela precisaria ser vendida por menos de $10 americanos. Isso significa cortar suas margens, abandonar o ângulo do luxo e, basicamente, competir com a média das geleias do supermercado. Essa, sim, pode legalmente ser chamada de geleia. É mais firme, mais consistente. Vamos provar? Simulation. Então, o que resta para ela? Meghan está presa entre duas realidades impossíveis. Pequena demais para escalar, cara demais para expandir. No momento em que tenta produzir em massa, o brilho do luxo desaparece. Mas se continuar pequena e exclusiva, não consegue dinheiro suficiente para sustentar seu estilo de vida extremamente público e caríssimo. Resumindo, a geleia da Meghan não é só geleia. É um símbolo do dilema de toda a marca. Um produto bonito, preso em uma gaiola dourada, criado para vender uma imagem, não para construir um negócio viável. Tem mais profundidade, não tem? É uma geleia de verdade, tem integridade. É um sabor tradicional, integridade, tradição. Você está soando como um desses. Com todo o aplauso e conteúdo filtrado, vender 1.000 potes não é um sucesso de vendas. É um momento de marketing. Uma foto bonita. Uma jogada do manual dos influencers vestida de energia de duquesa. E no fim, a pergunta continua. Eles estão construindo uma marca ou apenas representando uma nas redes? De onde vem o dinheiro de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, quando você subtrai os potes de geleia, os filtros do Instagram e as frases de efeito em podcasts, o que resta para bancar a propriedade em Montecito, a segurança 24 horas, o staff gourmet e a imagem cuidadosamente coreografada? É aí que a história ganha um tom mais sombrio e mais polêmico. Em um gesto agora infame de generosidade de marca,
Meghan enviou uma cesta de presentes cuidadosamente montada de sua coleção American Riviera Orchard para a magnata da beleza Jamie Kern Lima. Um vinho pretensioso, sim, mas o que realmente chamou a atenção foi a presunção. Foi um momento de RP polido, geleia orgânica, fitas pastéis, embalagem impecável, tudo cuidadosamente elaborado para sussurrar exclusividade. Mas um pequeno detalhe fez os observadores reais entrarem em frenesi. Dentro da cesta, entre potes de geleia e raminhos de lavanda, havia um delicado cartão marfim. Nele, impressos com elegância, os nomes Archie e Lilibet. Nada demais, até que olhos atentos notaram 3 letras explosivas: HRH, Sua Alteza Real. 3 letras. Uma tempestade real. Porque sejamos claros, Harry e Meghan foram avisados expressamente de que não poderiam usar, explorar ou lucrar com títulos reais, especialmente após abandonarem suas funções oficiais. Esses títulos não são acessórios de vaidade, são ferramentas constitucionais, atreladas a séculos de tradição, poder e confiança financiada pelo contribuinte. Usá-los em produtos comerciais ultrapassa uma linha que o Palácio de Buckingham desenhou com tinta vermelha. E isso não foi um descuido, nem erro de papelaria. Foi uma declaração, uma provocação, uma decisão de branding que caiu como bomba nos corredores do palácio. Segundo fontes, o príncipe William ficou furioso, não irritado, não desapontado. Furioso, porque entende melhor que ninguém o que está em jogo. Como futuro rei, William sabe que títulos reais carregam peso e risco. Não foram feitos para virar monograma em etiquetas de lifestyle, estampar HRH em potes de geleia e kits de presente para influencers não é branding, é mercantilização. E quando a realeza vira ferramenta de marketing, a coroa vira produto, ácida, líquida, mas não desagradável, embora certamente não valha $14. Então, muito obrigado, Meghan. Como eu dizia, isso não é apenas deselegante, é perigoso. Ameaça a própria instituição que dizem ainda respeitar. Confunde as fronteiras entre serviço público e lucro pessoal. E pior, transmite a mensagem de que nascer na realeza pode ser convertido num side hustle, com todo o prestígio e nenhuma das obrigações. Ninguém quis compartilhar ou comprar parte disso porque não achavam que era bom. Por isso o projeto está parado. Ninguém queria ser associado à marca, disseram. Mas não foi ela mesma quem teria dito que queria se tornar bilionária? Ou, no caso dos Sussex, essa é a pergunta dos 20 milhões por ano. Porque tirando os potes de geleia, o Instagram e os podcasts, o que sobra para bancar a ilusão? Mas Meghan e Harry construíram suas vidas pós-realeza dobrando esses limites, invocam seus títulos quando é conveniente, se afastam deles quando são criticados e sempre permanecem perto o suficiente da monarquia para se beneficiar, mas longe o bastante para negar qualquer responsabilidade. O que está por trás dessa necessidade desesperada de dinheiro? Por que a pressa repentina em transformar potes de geleia em ouro? A resposta não está nas conservas de frutas nem nos chás botânicos. Amanhã, no meu programa que vai ao ar sexta à noite, vamos provar os biscoitos. Então, certo. Vamos tentar fazer um pouco de jornalismo, ou algo assim? O verdadeiro sangramento financeiro, a avalanche incontrolável, vem daquilo que o público não vê. Não são os momentos cuidadosamente editados no Instagram, nem os lançamentos limitados de produtos que drenam os cofres. É a máquina nos bastidores, de alta octanagem e alto custo, necessária para manter a marca Sussex respirando. Amigos dizem que Meghan esperava, e ainda espera, se tornar bilionária. Quer ganhar dinheiro de verdade e se consolidar como uma empresária de sucesso. Mas tudo o que ela toca, seja o podcast, seja a Netflix. Comecemos pelos advogados. Não dois. Um em Los Angeles, outro em Londres. Ambos em contrato permanente. Não são escritórios econômicos nem consultores de meio período. São batalhões jurídicos de elite,
lidando com processos, cartas de cessar e desistir, disputas de marca, ações de privacidade e mais. Estimativas conservadoras situam os custos anuais com advogados em cerca de $500 mil, e isso só para o básico. Se os Sussex se envolverem em algo de alto perfil, esse valor dispara. Depois vem o setor de relações públicas, o elemento mais volátil e caro do quebra-cabeça. Em apenas um ano, 3 equipes de comunicação passaram pela órbita dos Sussex. Cada saída vem acompanhada de sussurros sobre caos, conflitos e divergências criativas. Mas nenhum desses dramas sai barato. Cada firma cobra 6 dígitos. E toda vez que Meghan decide que é hora de um novo enredo, um novo ângulo, uma nova imagem ou um retorno midiático ousado, a conta vem alta. Reformular a imagem de uma duquesa não é apenas um desafio, é um luxo. E não nos esqueçamos dos elefantes digitais na sala, Spotify e Netflix. O que começou como acordos milionários de destaque virou silêncio constrangedor e malabarismo de RP. O Spotify cortou os laços depois de uma temporada fraca de podcast. A Netflix, que já foi a galinha dos ovos de ouro dos Sussex, aparentemente está perdendo fôlego, já que o conteúdo prometido não se concretizou no ritmo nem na qualidade esperados. Nos bastidores, consultores e advogados ainda vasculham os destroços, analisando contratos, administrando danos e lidando com ligações de investidores que agora se perguntam: cadê o retorno? Segundo fontes internas, manter o motor do Império Sussex apenas ligado, sem acelerar, custa no mínimo $8 milhões por ano. Isso antes do supermercado, das roupas sob medida, dos voos transatlânticos e, com certeza, antes dos impostos. Esse é o custo básico para sustentar a ilusão, a estrutura, a imagem. Um sussurro de luxo custa milhões. Uma marca baseada em perfeição estética não se paga sozinha. Um ex-funcionário descreveu as reuniões internas como algo mais parecido com uma sala de emergência do que com uma sala de diretoria. É triagem, disse. Todo mundo vê a hemorragia. Todo mundo sabe que é grave. Mas ninguém concorda sobre onde costurar. É uma fantasia real tocada como uma startup do Vale do Silício, queimando dinheiro, girando em crises e tentando desesperadamente monetizar uma marca antes que ela colapse sob o peso da própria ambição. O mundo vê sorrisos suaves e bilhetinhos amarrados em potes de geleia. Mas por trás deles há um alarme financeiro tocando 24 horas por dia. Porque, para Harry e Meghan, isso não é mais sobre reputação ou relevância. É sobre sobrevivência. Antes do sol californiano, antes dos potes de geleia prontos para as câmeras e dos vídeos de estilo de vida, o príncipe Harry iniciou seu capítulo pós-realeza com um único ativo inegável: uma herança. Estima-se que recebeu cerca de $25 milhões, somando os legados da princesa Diana e da rainha-mãe. Um colchão financeiro pensado para sustentá-lo durante a transição do dever público para a ambição privada. Era, de muitas formas, seu paraquedas dourado. O ninho financeiro que compraria liberdade, privacidade, estabilidade. Mas a liberdade, ao que parece, é cara. Especialmente quando reembalada como uma marca de estilo de vida de luxo. Quer dizer, você não pode diagnosticá-la sem conhecê-la e sem submetê-la a testes extensos. Não posso sentar aqui e dizer, sei que ela tem transtorno de personalidade narcisista. Mas se você olhar todo o manual diagnóstico e estatístico, apenas alguns anos após o Meg Shit, aquele colchão financeiro que parecia seguro ficou, segundo relatos, consideravelmente mais fino. Imóveis luxuosos em Montecito, com hipoteca estimada em $100 mil por mês, não são baratos. Nem batalhas jurídicas internacionais, várias agências de RP e assessores voando de emergência para conter danos toda vez que a marca Sussex tropeça. Some-se a isso os contratos multimilionários com Spotify e Netflix, antes celebrados como viradas geniais,
rumo à realeza midiática, que acabaram entregando mais manchetes do que conteúdo. Bom, também porque Meghan realmente não mantém amizades. Vamos falar da relação. Ela tem publicado muito mais fotos ultimamente. Alguns episódios de podcast aqui, uma docu-série travada ali, e de repente, esses contratos parecem menos investimentos inteligentes e mais passivos sangrentos. Mas não para por aí. Segundo fontes do palácio e ex-funcionários, uma quantidade surpreendente da fortuna pessoal de Harry foi direcionada diretamente para os empreendimentos comerciais de Meghan. O projeto American Riviera Orchard não surgiu magicamente com investidores. Precisou de capital inicial, e segundo rumores nos bastidores de Montecito, muito desse dinheiro veio de Harry. O mesmo vale para a Archetypes, o podcast que estreou com grande alarde e desapareceu quase tão rápido, exatamente como um clínico buscaria em um diagnóstico de narcisismo. Até a forma como ela usa as palavras é altamente narcisista, altamente indicativa de psicopatia narcisista ou talvez algo ainda pior. Cada projeto apaixonado precisava de financiamento. E adivinha quem assinava o cheque? E se isso parece duro, pense nos custos fixos. Harry ainda mantém equipe pessoal, advogados dos dois lados do Atlântico, especialmente caros no caso judicial contínuo sobre proteção policial no Reino Unido. Voos frequentes em jatos particulares, hotéis de luxo, seguranças e aparições públicas que exigem produção impecável. E ainda tem o escoamento sutil. O gosto de Meghan por luxo em cada detalhe imaginável. Um guarda-roupa sob medida de $3.000 para uma aparição de 10 minutos. Decoração floral de $10.000 para eventos privados que nem sequer são para a imprensa. Mood boards que ditam orçamentos inteiros de decoração. Consultores de bem-estar. Óleos de spa importados. Cada canto do mundo deles deve parecer uma fantasia com filtro. E essas fantasias são pagas à vista. Então, para onde foi a fortuna de Harry? Peça por peça, gota a gota, parece ter sido despejada em um império de ambição estética, construído sobre promessas de branding, narrativa de lifestyle e reinvenção autêntica. Mas em vez de crescer, esse império vem lutando para se sustentar. E Harry, o príncipe que já esteve protegido por legado e linhagem, agora se vê em uma posição bem diferente. Um exilado real bancando um estilo de vida que se alimenta da mesma imagem que ele tentou deixar para trás. E isso não foi bem recebido por muita gente, foi? E essas aparições esporádicas do príncipe Harry, que se tornou claramente o acompanhante nesse relacionamento, não passaram despercebidas. Porque aqui está a dura verdade. Nostalgia não paga hipoteca. Sangue azul não cobre custos operacionais. E fundos fiduciários, por mais nobres que sejam suas origens, não duram para sempre. O que começou como uma rede de segurança está rapidamente se parecendo mais com um pouso suave, em uma dura realidade financeira. À primeira vista, é só geleia. Um pote aqui, uma fita ali, talvez uma fonte bonita ou uma alusão poética a tardes perfumadas com lavanda. Mas olhando mais de perto, o retrato se torna muito mais complexo e muito mais perigoso. Enquanto Harry e Meghan tentam transformar fofoca em ouro e converter suas vidas privadas em produtos públicos, algo inestimável está escapando silenciosamente por entre os dedos. A credibilidade real. O jogo que eles jogam, costurando cuidadosamente seus títulos, traumas e vínculos com a monarquia em cada conteúdo e linha de produto. Não se trata apenas de construir uma marca. É sobre apagar os limites entre narrativa pessoal e herança institucional. Nunca dá para ver os rostos deles. Claro, todos se amontoando e dizendo o quanto a amavam. E essa linha, uma vez cruzada, é difícil de apagar. O que pode parecer inofensivo, um cartão monogramado com HRH, uma anedota nostálgica sobre a vida no palácio, um documentário cheio de angústia estilizada, é na verdade uma lenta e constante corrosão do alicerce que um dia lhes deu legitimidade. Meghan não precisa usar uma tiara quando seu chá sussurra realeza.
Harry não precisa estar na sacada do palácio quando pode vender a dor que sentiu nela. E o mundo está percebendo. A Netflix, que já foi o maior aliado comercial dos Sussex, aparentemente recuou nos planos. Cancelamentos silenciosos, investimentos reduzidos, hesitação em aprovar novos projetos. O Spotify, por sua vez, encerrou o contrato de maneira brutal, alegando preguiça, falta de comprometimento e um podcast descrito internamente como fumaça e espelhos. Até a própria fundação deles, a Archewell, virou uma porta giratória de executivos e assessores. A taxa de rotatividade foi comparada, sem ironia, à de uma rede de fast food. E além das manchetes e dos contratos, uma mudança ainda mais preocupante está acontecendo: a lenta erosão da confiança do público. Fãs estão começando a perguntar o que críticos já murmuram há tempos. O que eles realmente fazem? Por trás do marketing emotivo e das postagens cuidadosamente editadas, onde está o trabalho? Onde está o propósito? Onde está o impacto que justifique os milhões, as plataformas e a atenção constante? Dentro da família real, as preocupações são mais profundas e mais afiadas. William, Charles e o núcleo discreto da instituição não estão apenas preocupados com a imagem, estão preocupados com o legado. Para eles, a realeza não é uma fantasia para usar quando convém, nem uma marca para ser vendida ao grande público. É uma vocação, uma responsabilidade, uma estrutura que existe há 1000 anos, sustentada não pela popularidade, mas pelo dever. E assim, quando Meghan insere casualmente as iniciais HRH em uma cesta de presente ou produz mais um podcast centrado em sua verdade, a mensagem enviada à monarquia é clara. Vocês não são mais sagrados, são comercializáveis. Essa é a verdadeira crise. Pelas coisas que dou e pelas coisas que faço, nós chamamos isso de narcisistas pró-sociais. Mas essa é ela, exatamente ela, 100%. Ela acredita que é especial por sua bondade, por seus atos de caridade. Acho que ela está completamente iludida. Tem pouca noção da realidade, porque uma vez que a realeza é transformada em produto, ela se torna comum. E a monarquia britânica não pode se dar ao luxo de ser comum. Ela não sobrevive na economia dos influenciadores, onde tudo é conteúdo e nada é sagrado. No momento em que uma tiara vira logotipo, toda a instituição começa a balançar. Agora, as linhas de batalha estão claramente traçadas. Para os Sussex, potes de geleia e documentários são empoderamento, reconquista, reinvenção nos próprios termos. Mas para o palácio, isso não passa de exploração. Pelas coisas que dou e pelas coisas que faço, por isso os chamamos de narcisistas pró-sociais. Mas essa é ela, de cabo a rabo. 100%. Ela se acha especial por sua generosidade, por seu trabalho beneficente. Acho que ela está completamente fora da realidade. Entende muito pouco sobre o que está fazendo. Um lado está vendendo contos de fadas, belos, trágicos, lucrativos. O outro está tentando preservar uma realidade mais antiga que qualquer marca. E quando a história decidir qual narrativa vai sobreviver, pode ser que não seja o moodboard de Meghan que escreva o final. Pode ser que seja a palavra final da coroa. O estilo de vida de Meghan e Harry transborda riqueza cuidadosamente planejada, mas a lógica financeira não fecha. Trocadilho intencional com jam. Geleias artesanais, chás sofisticados e moodboards dos sonhos não sustentam uma conta de 20 milhões de dólares por ano, ainda mais com contas de relações públicas exorbitantes, despesas legais crescentes e a confiança na marca em declínio. Ele fazia seus próprios discursos e tudo mais, mas agora tem que obedecer Meghan. Completamente. Você realmente acha que é assim? Eu não gosto quando sempre culpam a mulher. Como se ela fosse uma nova Lady Macbeth. Quero dizer, Eles estão tentando tampar buracos de luxo com geleia de luxo, mas a matemática simplesmente não fecha. E é por isso que Meghan não para de vender. Ela não pode parar.
Porque quando seu império é construído com açúcar e histórias, cada pote precisa ser vendido. Mas a verdadeira pergunta não é quantos potes Meghan pode vender. É, por quanto tempo o mundo continuará comprando? Vender geleia não vai salvar um império em colapso. E à medida que as contas superam o hype, Harry e Meghan podem descobrir que lifestyle branding não consegue esconder uma queda livre financeira. A questão agora não é mais o que vem a seguir, é por quanto tempo isso ainda pode durar.